Boa noite, graça e paz. Você que está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você está no culto à viva da Comunidade da Graça aqui em São Mateus. Então, antes da gente dar início, eu quero pedir algo para você. Curta esse vídeo, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder e se inscreva no nosso canal. Assim, sempre que nós estivermos ao vivo, você vai poder aí compartilhar, receber a mensagem do Senhor e cultuar a Deus junto conosco. Amém? Este mês de novembro nós estamos com uma série maravilhosa que se chama Venha o Teu Reino. E nela a gente vai aí aprender algumas questões como o que, por exemplo? O que é o reino de Deus? Por que Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus? Por que nós devemos orar em relação ao reino de Deus? Quais são os seus princípios, valores e essa mentalidade de reino que nós devemos ter? Então tudo isso nós vamos aprender aqui no nosso culto à viva, ministração após ministração. Então não perca por nada. Se você não conseguir assistir ao vivo, depois vem aqui no canal e visualize essa mensagem para você ficar com essa palavra cravada no seu coração. Amém? Então peço mais uma vez, compartilhe com o máximo de pessoas, abençoe a sua família através das ministrações aqui do culto à viva e fique agora com a nossa ministração. Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso culto à viva, o culto da Comunidade da Graça aqui de São Mateus, o nosso culto aí de todas as quartas-feiras para abençoar sua casa, abençoar sua vida, e eu creio que nesta noite não será diferente, você será novamente abençoado pela palavra e pela presença de Deus. Olha, queridos, quero te pedir que você já deixe o seu like aí, deixe o seu joinha, também já envie o link deste culto para os seus amigos, para os seus familiares. Tem sempre alguém lá precisando ouvir a palavra de Deus e você será um canal de bênção e vai abençoar muita gente. Então já vai enviando aí o link do culto para eles. Maravilha? Quero pedir também que você já deixe aí o seu pedido de oração no chat, vai escrevendo aí a sua necessidade. Nós temos lá na nossa célula online uma equipe de intercessores para orar por você, para cobrir você de oração, orar pela sua casa, e eu creio que Deus responde às nossas orações e você será abençoado em nome de Jesus. Combinado? Olha, queridos, neste mês de novembro nós estamos aí ministrando uma série de mensagens sobre o tema Venha o Teu Reino, uma série maravilhosa. Se você perdeu o episódio anterior, vá lá no YouTube, assista lá, não perca nenhum episódio dessa série deste mês de novembro, você será abençoado, encorajado, motivado e vai aprender sobre o reino de Deus. Olha, o tema desta noite, anota aí, é mentalidade de reino. Nós precisamos, para experimentar as bênçãos do Senhor, nós precisamos ter uma mentalidade de reino. Então hoje nós vamos conversar, nós vamos aprender como ter esta mentalidade de reino. Maravilha? Vamos orar então para irmos à mensagem? Pai, é no nome de Jesus que nós te pedimos que a tua graça permaneça sobre nós. Que nesta noite possamos ter o coração inclinado à tua palavra. Que teu Espírito Santo venha nos dar um coração quebrantado. Ajuda-nos, ó Senhor, a aprender com a Tua palavra. Senhor, corrija aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas, que a Tua palavra nos leve ao arrependimento, mas também que ela venha promover em nós um encorajamento, um ânimo novo, uma alegria nova. Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa aqueles que estão aqui ouvindo esta mensagem, aqueles que ainda vão ouvir também, que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, o tema desta noite é mentalidade de reino. Precisamos ter a mentalidade do reino de Deus. E olha, para introduzir aqui eu quero frisar alguns pontos. Queridos, diante de tanta correria e deveres que nós temos, nós somos acostumados a realizar no dia a dia, nós corremos o risco de esquecer de que devemos buscar a Deus em primeiro lugar para todas as coisas que estamos realizando, não é mesmo? Então, Jesus nos ensina que diante das nossas necessidades do dia a dia, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, ele nos ensinou a seguinte
da seguinte forma, que devemos buscar em primeiro lugar, diante dessas coisas, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que nós precisamos serão acrescentadas, nos serão dadas. O que Jesus está querendo dizer aqui é que se fizermos todas as coisas que a gente precisa no nosso dia a dia, no trabalho, nos estudos, no nosso ministério, desde a hora que a gente acorda, se buscarmos a Deus para essas coisas, se buscarmos as bênçãos do Senhor para essas coisas, elas serão acrescentadas. Nós seremos abençoados, porque a Bíblia diz, queridos, que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Às vezes, queridos, nós estamos cansados, nos matando e tentando, mudar de vida e conquistar algo, mas a gente não consegue. Nós estamos correndo, cansados, exaustos. Mas, na verdade, o que está faltando para nós? Está faltando a bênção de Deus sobre as coisas que estamos buscando, sobre as conquistas que nós almejamos. Nós precisamos da bênção de Deus. Como vem essas bênçãos do Senhor? Vem por buscá-lo em primeiro lugar. Aí está o segredo para mim e para você, sobre tudo aquilo que você quer realizar, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre os seus desafios. Busque sempre Deus em primeiro lugar para essas coisas. A direção de Deus, a promessa de Deus, aquilo que Deus tem falado a seu respeito, da sua vida, daquilo que você está realizando, busque essas coisas em primeiro lugar. Então você será bem-sucedido, será abençoado. E olha, de nada adianta se não tivermos as bênçãos do Senhor sobre aquilo que estamos realizando, sobre aquilo que estamos tentando alcançar. Olha o que diz o Salmos 127, do 1 ao 2, diz assim: olha como é importante buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, buscar as bênçãos de Deus para aquilo que estamos realizando. Olha o que diz, Salmo 127, versículo 1 ao 2 diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que nós devemos trabalhar, devemos estudar, devemos realizar as coisas, mas com as bênçãos do Senhor. É o Senhor que guarda, é o Senhor que constrói, é Ele que abençoa, é Ele que protege, é Ele que cuida de nós. Faça tudo, mas faça tudo com a direção de Deus, buscando sempre Deus em primeiro lugar. Clame, ore pelas bênçãos do Senhor sobre aquilo que você está fazendo no seu dia a dia. Na verdade, queridos, nós precisamos depender, incluir, reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Tá entendendo até aqui? Vamos em frente? Mas para isso, para que a gente consiga buscar a Deus sobre tudo o que estamos realizando, o que nós precisamos fazer? Mudar a nossa mentalidade. Não podemos ter uma mente natural, uma mente mundana. Nós precisamos inclinar os nossos pensamentos à palavra do Senhor. Substituir a nossa mentalidade. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com você nesta noite é: não viva conforme a mentalidade deste mundo. Anotou aí? Não viva conforme a mentalidade desse mundo. Olha só, Romanos 12, 2 diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A Bíblia é muito clara, queridos. Está dizendo aqui para nós que quando nós trocamos a nossa mentalidade, substituímos aquilo que estamos acostumados a fazer, contrário à vontade de Deus, pela palavra de Deus, nós experimentamos a boa, agradável vontade do Senhor, a perfeita vontade de Deus. Como nós mudamos a nossa mentalidade? Substituindo a mentalidade mundana, uma mentalidade natural, comum, pelos valores do reino de Deus.
Maravilha? Então, os valores do reino de Deus são completamente diferentes e superiores aos valores deste mundo natural. Então, em outras palavras, nós precisamos nos arrepender para experimentar o novo de Deus. Arrepender-se de uma velha atitude, de um velho costume, de uma velha posição para algo novo da parte de Deus, para os princípios e valores do reino de Deus. Ok? Então vamos lá. Olha o que diz Mateus 4:17, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus estava dizendo, olha, só existe uma maneira de experimentarmos e de vivermos segundo o reino de Deus, é nos arrependendo. Nós precisamos nos arrepender, só podemos experimentar a chegada deste reino, só podemos viver os princípios do reino de Deus se nos arrependermos da maneira errada de viver, para viver o novo de Deus, uma vida nova, com novos valores, uma vida de uma nova criatura. Só podemos experimentar o reino de Deus através do novo nascimento, de aceitar a Jesus, porque os nossos olhos serão abertos para uma nova realidade de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, queridos, aceite os princípios de Deus para a sua vida, a vontade de Deus, busque isso para a sua vida. Existem coisas e costumes, práticas antigas que precisamos abandonar. Essas coisas precisam ser substituídas pela palavra de Deus e pela vontade de Deus, que é os princípios do reino de Deus. Amém? Porque uma crença errada vai gerar um comportamento errado. Se nós abandonarmos aquilo que não é da vontade de Deus, nós vamos crer de uma maneira correta e vamos ter atitudes corretas. Maravilha? Então veja só, eu quero destacar outro ponto aqui. Veja como Jesus leva a um nível mais alto o nosso comportamento, ao padrão do reino de Deus. Quero dar um exemplo aqui, então vamos ler Mateus 5, do 43 ao 48, que diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai, que estás no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto aos maus como a bons e faz chover tanto sobre o justo como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, o que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o seu Pai Celestial. Então Jesus está elevando aqui ao nível de um comportamento de reino de Deus, de princípios e valores que existem na palavra de Deus. Ele está dizendo que Jesus espera de nós um comportamento de filhos de Deus, que faz pelo próximo sem esperar nada em troca. Se nós valorizarmos, atendemos ou socorremos apenas as pessoas que nós gostamos, não estamos fazendo nada demais. Nós devemos elevar o nosso nível de ajuda, de socorro, de comportamento, conforme a palavra de Deus diz. Esta é a vontade de Deus. Novamente, para que a gente entenda um pouco melhor como é elevar o nosso nível de comportamento ao padrão de reino de Deus, eu quero dar outro exemplo aqui para você, que está lá em Mateus 5, do 27 ao 30. Olha que interessante. Acompanhe aí comigo. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, a quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E, se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Olha, queridos, é lógico, né?
que Jesus aqui, ele não está ordenando uma amputação de órgãos, mas Jesus está falando que a sede do pecado, ela está no nosso coração. Quando ele citou aqui a mão fala daquilo que fazemos. A mão representa aquilo que você faz. Quando ele fala do pé, é sobre onde você vai. Quando ele fala do olho, é sobre o que você está vendo, sobre aquilo que os seus olhos cobiçam, é sobre aquilo que você deseja. Então, se isso te faz pecar, você tem que ser radical, você tem que cortar isso da sua vida, você precisa ser radical em relação ao pecado, abandonar o pecado. São dessas coisas que Jesus estava orientando e falando. Tem coisas que você está fazendo que precisa parar de fazer. Tem ambiente que você está frequentando que você precisa parar de frequentar. Tem coisas que você está vendo que você precisa parar de ver, lá no seu escritório, no seu quarto, no banheiro, escondido da esposa, escondido dos filhos, quando você está sozinho, o que você está fazendo? São essas coisas que vão destruir a sua vida, são esses pecados que vão matar você. Então Jesus está dizendo, é melhor nós pararmos de fazer essas coisas, seja radical, corte isso da sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Segundo ponto, nós precisamos mudar a nossa mentalidade do que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Precisamos elevar a um nível mais alto. Com a mentalidade de Cristo, precisamos elevar o nosso relacionamento com Deus. E eu quero ler aqui Lucas 14, do 25 ao 26, que vai nos orientar ainda melhor. Olha só, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Parece duro essas palavras, né? Mas olha, o que Jesus quer nos ensinar aqui é que havia dois tipos de pessoas que ouviam a Jesus. Havia um grupo de multidão e um grupo de discípulos. A multidão estava lá diante de Jesus por causa dos sinais, milagres e maravilhas que Jesus realizava. Agora, os seus discípulos foram chamados para algo maior, para expressar os valores do reino de Deus, para serem semelhantes a Jesus, para andarem como filhos de Deus. Então, só há uma maneira de sermos considerados discípulos, de expressarmos o reino de Deus, é colocando Jesus em primeiro lugar, acima dos nossos relacionamentos, colocar Jesus em primeiro lugar das pessoas que são mais importantes para nós. Então nós vamos deixar de amar o nosso cônjuge, os nossos filhos e irmãos? Não é isso que Jesus estava ensinando. Jesus estava dizendo que quando nós buscarmos a vontade de Deus, colocar o reino de Deus, Deus e Jesus em primeiro lugar, para os nossos relacionamentos, para honrar pai e mãe, para servir ao cônjuge, para abençoar os nossos amigos, para servir os nossos familiares, com as promessas de Deus, para abençoar os nossos casamentos, nosso casamento, e para abençoar os nossos filhos. Quando buscarmos os princípios, os valores, a vontade de Deus, para servi-los, nós vamos ser abençoados e vamos ser chamados de discípulos do Senhor. Por quê? Tudo que estamos fazendo, tudo que estamos realizando, primeiro buscamos qual é a vontade de Deus. Conseguiu entender, querido irmão? A palavra não está dizendo que nós vamos ter que deixar de amar essas pessoas, não. Mas que para amá-las, servi-las, busque primeiro o reino de Deus, a palavra do Senhor, os princípios do Senhor. Ok? Então vamos para o terceiro princípio. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade no que diz respeito ao nosso serviço e trabalho a Deus. Eu quero ler com você aqui João, capítulo 21, versículo 16, que diz assim, você conhece essa história, apenas para lembrar você, Jesus repetiu a pergunta, perguntando a Pedro lá, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Jesus respondeu, então cuide
de minhas ovelhas, disse Jesus. O que Jesus, estava querendo dizer lá para Pedro? Que ele precisava demonstrar o amor, o princípio, os valores do reino de Deus, servindo e cuidando das pessoas. Quem tem a mentalidade de reino de Deus entende que o maior serviço e trabalho que podemos fazer, que você pode fazer para Deus, é cuidar de pessoas, é servir pessoas, é treinar pessoas, é fazer discípulos para Deus. Isto é ter uma mentalidade de reino em relação àquilo que você faz para Deus. Sabe, queridos, não é um privilégio somente para pastores, líderes de célula, mas é para todos. Todos devem trabalhar, expressar o reino de Deus cuidando de pessoas, da graça, do amor, da generosidade, do perdão do Senhor através do seu serviço, cuidando de pessoas. Olha o que diz lá em Atos 20, 24, diz assim: mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, de dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Aqui era Paulo falando. Paulo entendia, Paulo estava dizendo que testemunhar do evangelho era mais importante do que a sua própria vida. Então, querido, use a sua vida para testemunhar do evangelho, se envolva com a obra de Deus, ganhe vida para Jesus, ganhe pessoas para Deus. Assim como você deseja o seu crescimento na sua vida profissional, deseje crescer no reino de Deus, deseje alcançar mais coisas para Deus, mais pessoas. Sabe, queridos, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a realizar essa oração porque ele estava dizendo que os princípios do reino de Deus, nós precisamos clamar por eles, precisamos fazer a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, deseje fazer a vontade de Deus, e uma das vontades de Deus para a sua vida é que você seja um ganhador de almas. Ore por isso. Sabe, tenha um comportamento de filho, você tem um Pai Celestial que quer usar a sua vida, quer abençoar a sua vida para que você abençoe outros. Sabe, lá em João 1,12 diz assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando nós cremos desta maneira, nós cremos nessa promessa, logo nós vamos ter um comportamento de filhos de Deus, vamos ter um relacionamento de filhos de Deus, vamos pedir, vamos orar como filhos. Sabe, queridos, em outras palavras, Jesus está dizendo que como filhos de Deus, precisamos nos interessar pelas coisas do reino de Deus, pelos valores do reino de Deus, pela vontade de Deus. O reino de Deus, ele tem novos valores, novos princípios, uma cultura diferente. É um reino de paz, de poder, é um reino organizado. E este reino quer usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Olha o que diz Mateus capítulo 10, versículo do 7 ao 8, diz assim: vão e anuncie que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Sabe, querido, sabe de que maneira nós vamos anunciar que o reino de Deus está entre nós, que já chegou o reino de Deus, que estamos vivendo este tempo? É quando nós começarmos a falar de Jesus, quando nós começarmos a abençoar as pessoas, servir as pessoas, expressando toda a bondade, toda a generosidade, ter o mesmo caráter de Jesus, sermos ainda mais parecidos com Jesus. Faça a obra de Deus, deseje ser um auxiliar, deseje ser um anfitrião, um líder de célula, um supervisor, deseje o seu crescimento. Sabe, queridos, cresça em Deus, deseje o crescimento do corpo de Cristo, ore pela sua célula, ore pela sua igreja, ore pelos seus amigos, fale do amor de Deus a todos que estão ao seu redor. Não há limites para o que Deus pode fazer em quem tem a mentalidade de reino.
Olhe como um todo, para a igreja toda, e seja um servo, seja um discípulo, abençoador, porque você nasceu para abençoar pessoas. Você foi chamado para ganhar almas, para trabalhar para este reino maravilhoso, que é o reino de Deus. Amém? Então, para concluir, quando nós mantemos a nossa mentalidade de reino, estamos mantendo a nossa vida em Cristo. Anotou isso aí? Quando mantemos a nossa mentalidade de reino, estamos mantendo a nossa vida em Cristo. Sabe por que eu mencionei isso, queridos? Porque a Bíblia diz lá em Oséias 11 que o homem, o povo de Deus, está decidido a me abandonar, diz. Eu quero ler aqui, Oséias 11:7 diz assim: pois o meu povo está decidido a me abandonar. Eles me chamam Altíssimo, mas não me honram de verdade. Então o homem, por si só, é inclinado a abandonar a Deus, a deixar de servir a Deus. Mas não faça isso, que isso não aconteça com a sua vida, porque a Bíblia diz que quando nós amamos a Deus e seguimos os seus mandamentos, nos envolvemos com a obra de Deus, nós permanecemos em Cristo. Olha o que diz lá João 14:21. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E, porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Então Jesus Cristo quer se revelar a você, quer abençoar a sua vida, quer fazer de você uma pessoa mais do que vencedora. Lembre-se sempre, você é amado por Deus. Jesus quer ser revelado em sua vida. Quando você tiver uma mentalidade de reino, você vai experimentar todos esses milagres. Guarde isso no seu coração, queridos. Guarde isso no seu coração. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe, troque a sua maneira de pensar. Não ande como todo mundo anda. Não faça isso. Eleve os seus valores para os valores do reino de Deus. Queridos, certamente quando você trocar a sua mentalidade e obedecer a palavra de Deus, você será uma pessoa bem abençoada. Guarde isso no seu coração. Deus ama você, Deus quer usar a sua vida, Ele mora em você, você é o templo do Espírito Santo e você agora é uma nova criatura para viver segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então vamos orar. Feche os seus olhos aí na sua casa, pare tudo o que você está fazendo, se concentre e veja o que Deus falou ao seu coração, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado para você expressar os valores do reino de Deus, para você ser um ganhador de almas, para que você dê muitos frutos para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra nesta noite. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Ajuda-nos a termos uma mentalidade de reino. Troca os nossos valores, troca os nossos princípios, que eles possam ser substituídos pela Tua palavra, pela Tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Senhor, ajuda-nos a viver em novidade de vida, expressando o Teu reino, o Teu amor, a Tua misericórdia. Abençoa os meus irmãos que estão ouvindo esta palavra, abençoa a casa, o trabalho, o serviço, o seu ministério. Abençoa também, Senhor, aqueles que vão ouvir, que eles possam se sentir encorajados, motivados, que o Senhor nos leve a sonhar com o Teu reino, nos leve a desejar ser ganhadores de almas. Senhor, multiplica as nossas células, abençoa o trabalho das nossas mãos, abençoa o nosso ministério para que as pessoas possam conhecer o reino de Deus. Venha a Tua vontade sobre nós nesta noite e sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então não deixe de colocar aí o seu pedido de oração no chat, nós vamos orar lá por você na nossa célula online. Quero também convidar você, se você ainda não participa de nenhuma célula, nós temos uma célula online todas as segundas-feiras. Você pode entrar aí no nosso WhatsApp, e pedir lá o contato, nós vamos enviar o link e você terá o privilégio de participar conosco da nossa célula online. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada em nome de Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Meu lugar levou a minha cruz, teu sangue me salvou.
minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma!